Existe uma crença profundamente enraizada no day trading de que vencer é uma consequência direta de saber mais, de dominar mais padrões, de acumular mais horas de estudo ou de refinar infinitamente a leitura do gráfico. Essa crença parece lógica à primeira vista, mas na prática ela falha repetidas vezes, porque ignora um fator decisivo que se manifesta justamente quando o dinheiro real está em risco. O mercado não testa apenas o que você sabe. Ele testa como você reage quando aquilo que você sabe deixa de funcionar por um momento. Conhecimento técnico, por si só, não garante consistência. Muitos traders conseguem explicar cenários com clareza, identificar regiões importantes e antecipar movimentos com boa precisão, mas ainda assim quebram regras, antecipam entradas ou desrespeitam limites no momento da execução. Isso acontece porque o conhecimento opera em um nível diferente da consciência. Saber o que fazer não significa conseguir fazer quando expectativas, medo ou urgência entram em cena. É nesse ponto que o gráfico deixa de ser o centro do problema e o operador passa a ocupar esse lugar. O trading é, acima de tudo, um confronto contínuo entre expectativa e realidade. Cada operação carrega uma projeção interna, consciente ou não, sobre o que deveria acontecer. Quando o mercado responde de forma diferente, algo é revelado. Ganhos excessivamente celebrados expõem apego e euforia. Perdas sentidas como injustiça revelam fragilidade emocional e identificação com o resultado. O mercado não cria essas reações, ele apenas as torna visíveis de forma imediata e incontornável. Quando o operador entende que o resultado não define seu valor pessoal, uma mudança silenciosa começa a ocorrer. O trade deixa de ser um julgamento sobre quem ele é e passa a ser apenas uma resposta estatística dentro de um ambiente incerto. Essa mudança não elimina emoções, mas altera a relação com elas. O foco começa a se deslocar da necessidade de estar certo para a capacidade de permanecer consciente durante a execução, mesmo quando o cenário é desfavorável. É a partir desse ponto que se inicia a jornada da neutralidade emocional. Não como frieza ou indiferença, mas como clareza suficiente para agir sem distorção interna. O mercado, nesse contexto, deixa de ser visto como um adversário a ser vencido ou como uma fonte de validação pessoal. Ele passa a ser compreendido como um espelho preciso do estado mental do operador. E quanto maior o nível de consciência, menor a interferência emocional e mais consistente se torna a execução ao longo do tempo. Um dos primeiros ajustes mentais que um trader consistente precisa fazer é abandonar a ideia, ainda que inconsciente, de que o mercado lhe deve algo. Não importa o quanto você estudou, quantas horas passou analisando gráficos ou quão forte é sua convicção sobre um cenário específico. O mercado não reconhece esforço, não valida a intenção e não responde a expectativas individuais. Ele se move de forma impessoal, seguindo sua própria dinâmica, completamente indiferente às análises que parecem óbvias para quem está operando. Quando esse fato não é plenamente aceito, os resultados começam a atingir o ego de forma direta. Um trade positivo passa a ser interpretado como prova de competência pessoal, enquanto uma perda é sentida como injustiça ou falha individual grave. Esse vínculo emocional cria um ciclo perigoso, porque o operador deixa de avaliar o que realmente importa, que é a qualidade da execução, e passa a julgar a si mesmo a partir de eventos isolados. Nesse estado, o trade deixa de ser uma informação e passa a ser um veredito. O papel do trade, no entanto, nunca foi julgar quem você é. Ele existe apenas como feedback. Cada resultado aponta se as regras foram seguidas, se o risco foi respeitado e se a decisão foi tomada dentro dos critérios previamente definidos. Quando o operador consegue enxergar dessa forma, ele deixa de personalizar o resultado e começa a utilizar o mercado como uma fonte de aprendizado objetivo.
Não há ataque nem validação. Há apenas dados que ajudam a refinar comportamento e processo. Separar identidade de desempenho é um passo fundamental para qualquer tipo de consistência. O operador que se define pelos resultados inevitavelmente oscila emocionalmente, porque o mercado oscila por natureza. Já aquele que se define pelo compromisso com o processo mantém uma base estável, independentemente de ganhos ou perdas pontuais. Essa estabilidade não surge da negação do risco, mas da aceitação plena de que resultados individuais não carregam significado pessoal. É a partir dessa aceitação que a consistência começa a se formar. Quando o mercado deixa de ser um juiz e passa a ser apenas um ambiente de execução, a mente se torna mais clara. O operador não entra em disputas emocionais, não tenta provar nada e não reage de forma impulsiva. Ele simplesmente executa o que foi planejado, consciente de que o mercado não lhe deve resultados específicos, mas oferece, a cada trade, a oportunidade de agir corretamente dentro da incerteza. Um dos maiores erros do trader iniciante e até mesmo de muitos operadores experientes é tratar a incerteza como um problema a ser eliminado. Existe uma busca constante por previsibilidade, como se o próximo movimento precisasse ser conhecido antes da entrada para que a decisão fosse válida. Essa postura cria um conflito permanente com a própria natureza do mercado, porque o ambiente em que o trader atua não foi feito para oferecer garantias individuais. A incerteza não é um defeito do sistema. Ela é a condição básica em que tudo acontece. O mercado opera como um sistema probabilístico, não como uma sequência lógica de causas e efeitos previsíveis no curto prazo. Cada trade é apenas um evento dentro de uma série muito maior, e seu resultado isolado não carrega um significado definitivo. Quando o operador passa a pensar em séries e não em eventos individuais, a relação com o risco se transforma. A perda deixa de ser interpretada como erro pessoal e passa a ser compreendida como uma ocorrência estatística esperada dentro de um método consistente. Essa mudança de perspectiva desloca o foco da certeza para a estrutura. O trader deixa de perguntar se aquela operação específica vai funcionar e começa a se perguntar se aquela ação faz sentido dentro do plano que ele decidiu seguir. A estrutura passa a ter mais importância do que a previsão, porque é ela que sustenta decisões repetidas ao longo do tempo. Agir corretamente deixa de depender do resultado imediato e passa a depender da aderência consciente ao processo definido. Quando a ação é tomada com base naquilo que é controlável, o medo começa a perder força. O operador não precisa mais carregar o peso de acertar o próximo movimento para se sentir seguro. Ele sabe que sua responsabilidade termina na execução correta e que o desfecho não está sob seu domínio. Essa compreensão reduz a ansiedade, porque elimina a expectativa rígida de que o mercado precise confirmar a decisão para que ela seja válida. Ao aceitar plenamente a incerteza como o ambiente natural do trading, o operador deixa de lutar contra algo que não pode mudar. Em vez de tentar adivinhar, ele passa a executar. Em vez de buscar conforto na previsão, ele encontra estabilidade na repetição consciente de ações bem definidas. Nesse ponto, o mercado deixa de ser uma fonte constante de tensão e passa a ser um campo onde decisões corretas podem ser tomadas com clareza, mesmo quando o resultado individual não é favorável. Um dos conflitos mais profundos no trading não acontece entre comprador e vendedor, nem entre análise técnica e fluxo de mercado. Ele acontece internamente, no momento em que o operador confunde execução correta com a necessidade de estar certo. Esse apego cria uma tensão constante, porque transforma cada trade em um teste de valor pessoal e não em uma simples aplicação de um processo probabilístico. A partir desse ponto, o ego começa a competir com o método e a consistência passa a ser comprometida. Quando uma perda é sentida como um ataque pessoal, o problema não está no resultado em si, mas na identificação emocional com ele.
O operador deixa de enxergar a operação como um evento isolado dentro de uma série e passa a interpretá-la como uma prova de incapacidade. Essa leitura distorcida gera reações defensivas, como tentar recuperar rapidamente, ajustar regras de forma impulsiva ou evitar oportunidades válidas por medo de errar novamente. A decisão deixa de ser técnica e passa a ser emocionalmente contaminada. O mesmo mecanismo atua no sentido oposto quando ocorre um ganho. Um resultado positivo isolado pode inflar a confiança de forma artificial, levando o trader a acreditar que possui mais controle sobre o mercado do que realmente tem. Essa sensação momentânea de domínio alimenta o excesso de exposição, a flexibilização de critérios e a negligência com o risco. O ganho, nesse contexto, não fortalece o processo, mas enfraquece a disciplina ao reforçar uma ilusão de controle que não se sustenta ao longo do tempo. A inconsistência nasce exatamente dessa alternância entre defesa e euforia, ambas alimentadas pela necessidade de estar certo. Enquanto o operador busca validar sua leitura a cada trade, ele se mantém preso a um ciclo de controle ilusório. O mercado, porém, não responde a convicções individuais. Ele apenas se movimenta conforme suas próprias dinâmicas, indiferente às expectativas de quem participa. Quanto mais o trader tenta impor certeza a um ambiente incerto, maior tende a ser o desgaste emocional. A virada ocorre quando a aceitação começa a substituir o controle. Aceitar não significa desistir de critérios, mas reconhecer que o único domínio possível está na qualidade da execução. O operador passa a entender que não precisa provar nada ao mercado, nem a si mesmo, a cada operação. Ele executa o plano, aceita o resultado e utiliza o feedback para ajustar comportamento, não para alimentar narrativas internas. Nesse estágio, o mercado assume um novo papel. Ele deixa de ser um juiz que aprova ou reprova e passa a atuar como um professor interno, revelando padrões emocionais que antes operavam de forma inconsciente. Cada erro se torna uma informação valiosa sobre postura. Cada acerto se torna apenas a confirmação de que o processo foi respeitado. A consistência começa a surgir quando o operador abandona a necessidade de estar certo e passa a se comprometer integralmente com o processo que escolheu seguir. Existe um erro comum na forma como muitos traders lidam com o próprio emocional. Eles acreditam que o objetivo é eliminar o medo, a ganância ou a impaciência. Essa expectativa cria um conflito interno constante, porque emoções fazem parte da experiência humana e surgem naturalmente em ambientes de risco e incerteza. O problema não está no surgimento da emoção. O problema está no momento em que ela assume o controle da decisão sem ser percebida. Medo, ganância e impaciência não são inimigos do trader. Eles são sinais. Cada um deles aponta para algo que está acontecendo internamente no instante da operação. O medo pode indicar exposição excessiva ou apego ao resultado. A ganância costuma surgir quando há identificação com ganhos recentes. A impaciência aparece quando existe urgência em provar algo. Quando essas emoções são ignoradas ou reprimidas, elas continuam atuando de forma silenciosa. Quando são observadas com clareza, perdem grande parte do seu poder. Entre o pensamento e a ação, existe um espaço que define a maturidade do operador. Esse espaço é onde a consciência atua. O trader reativo age dentro do impulso. Ele sente algo e imediatamente transforma essa sensação em decisão. Ele antecipa entradas. Ele sai antes do plano. Ele ajusta regras no meio da execução. Já o trader observador reconhece a emoção antes de agir. Ele percebe a tensão. Ele nota a vontade de interferir. Mesmo assim, escolhe responder com base no plano previamente definido. Essa diferença muda completamente a relação com o mercado. O trader reativo acredita que precisa fazer algo para aliviar o desconforto interno.
O trader observador entende que o desconforto não exige ação imediata. Ele entende que nem todo impulso precisa ser seguido. Com o tempo, essa postura cria uma neutralidade emocional funcional. Não se trata de frieza. Trata-se de clareza suficiente para não confundir sensação interna com sinal de mercado. O profissional não age de acordo com o que sente no momento. Ele age de acordo com o que foi definido quando a mente estava estável. O plano existe justamente para esses momentos. Ele serve como referência externa quando a percepção interna está contaminada. Seguir o plano sob pressão não é rigidez. É maturidade operacional. É reconhecer que a mente em estado emocional não é uma boa conselheira para decisões financeiras. Quando a emoção é observada em vez de combatida, algo importante acontece. Ela começa a se dissipar naturalmente. O trader não precisa lutar contra o medo. Ele precisa enxergá-lo com precisão. Não precisa se livrar da ganância, precisa reconhecer quando ela surge. Esse simples ato de observação cria distância entre o estímulo e a resposta. E nessa distância nasce a escolha consciente. Ao longo do tempo, essa prática transforma o comportamento. As decisões ficam mais estáveis. Os erros por impulso diminuem. A execução passa a seguir um ritmo previsível. O mercado continua oferecendo incerteza. As emoções continuam surgindo. A diferença é que elas deixam de comandar. O operador passa a atuar como alguém que observa a própria mente enquanto executa. E é exatamente nesse ponto que a neutralidade emocional deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma vantagem prática dentro do mercado. Em um ambiente onde a incerteza é permanente, a disciplina não surge como um detalhe técnico, mas como o eixo central que sustenta qualquer tentativa de consistência. Muitos traders confundem disciplina com rigidez excessiva ou limitação de liberdade, quando na verdade ela funciona como o único elemento capaz de permitir ação clara em meio ao caos. Sem disciplina, a incerteza paralisa ou empurra o operador para decisões impulsivas. Com disciplina, a incerteza deixa de ser um problema e passa a ser apenas o cenário onde a execução acontece. Um dos pontos mais importantes desse estágio é compreender que a execução correta não depende de confiança emocional. Existem dias em que o trader se sente seguro, calmo e alinhado, mas também existem dias em que dúvidas surgem, o cansaço aparece ou a sequência anterior de resultados pesa psicologicamente. A disciplina entra justamente nesses momentos. Ela permite que o operador execute o plano mesmo quando a emoção não colabora, porque a decisão não nasce do estado emocional, mas de critérios previamente definidos. Operar com disciplina sob pressão é o verdadeiro teste de maturidade. Não quando tudo flui, mas quando o mercado desafia expectativas, quando stops são acionados e quando a vontade de interferir no processo se torna forte. Nesse ponto, a disciplina atua como um filtro que impede ações desnecessárias. Ela reduz o espaço para improviso emocional e mantém o operador dentro de um comportamento previsível, mesmo quando o ambiente externo é instável. A aceitação do risco desempenha um papel central nesse processo. Quando o trader aceita de forma plena que cada operação carrega uma possibilidade real de perda, algo se alivia internamente. A necessidade de controle absoluto diminui, porque não existe mais a ilusão de garantia. Essa aceitação não gera descuido, mas clareza. O risco deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser um componente já integrado à decisão antes mesmo da entrada no trade. A partir disso, o foco se desloca naturalmente para aquilo que pode ser controlado. O trader deixa de tentar gerenciar resultados e passa a gerenciar ações. Ele controla se entrou conforme o plano, se respeitou o tamanho de posição, se saiu quando deveria sair e se manteve coerência entre análise e execução. O resultado, positivo ou negativo, passa a ser apenas uma consequência estatística,
não um evento emocional a ser combatido ou celebrado em excesso. Essa repetição consciente de comportamentos corretos constrói a consistência ao longo do tempo. Não como um salto repentino, mas como um acúmulo silencioso de decisões bem executadas. A disciplina, nesse contexto, se revela como uma forma de liberdade. Ela liberta o trader da necessidade constante de decidir tudo novamente, de negociar consigo mesmo a cada trade e de reagir ao mercado de forma caótica. Quando a disciplina se torna parte da identidade operacional, a consistência deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural do comportamento. Ao longo do tempo, muitos traders entram em um ciclo quase automático de busca por sistemas cada vez mais sofisticados, acreditando que a inconsistência é sempre consequência de uma falha técnica. Quando os resultados oscilam, a primeira reação costuma ser ajustar parâmetros, trocar indicadores ou abandonar completamente o método atual em favor de outro que pareça mais promissor. Essa dinâmica cria a ilusão de progresso, mas raramente resolve o problema central, porque ignora o fator que realmente diferencia quem sustenta resultados de quem apenas alterna períodos bons e ruins. O método por si só define apenas o que deve ser feito em determinadas condições. Ele estabelece regras de entrada, critérios de saída e limites de risco. No entanto, o método não executa a si mesmo. Quem executa é o operador, carregando consigo crenças, expectativas, medos e padrões emocionais que influenciam diretamente a forma como essas regras são aplicadas. Dois traders podem operar exatamente o mesmo sistema, com o mesmo gerenciamento e nos mesmos ativos, e ainda assim obter resultados completamente diferentes ao longo do tempo. Essa diferença nasce da mentalidade com que cada um age diante do método. Um operador emocional tende a flexibilizar regras quando sente desconforto, a antecipar decisões por ansiedade ou a postergar saídas por apego ao resultado. Outro, com a mesma estrutura técnica, consegue executar de forma estável, mesmo quando a confiança emocional está baixa, porque não depende de sentir segurança para agir corretamente. Nesse ponto, a execução consistente se torna o verdadeiro diferencial e não a complexidade do sistema utilizado. As crenças internas moldam a leitura do mercado de forma sutil, porém constante. Um trader que acredita precisar acertar a maioria das operações tende a evitar perdas pequenas e a buscar confirmações excessivas, distorcendo a aplicação do método. Outro, que aceita a natureza probabilística do trading, executa com mais leveza, porque não interpreta cada trade como um teste de competência pessoal. O gráfico é o mesmo, mas a percepção é filtrada por estados internos completamente distintos. Quando o processo passa a ser colocado acima da adaptação emocional, a relação com o método se transforma. O trader deixa de ajustar o sistema para aliviar desconfortos momentâneos e começa a ajustar a própria postura para respeitar o sistema. A mentalidade, nesse contexto, não substitui o método, mas o sustenta. Ela garante que as regras sejam seguidas mesmo quando o mercado desafia expectativas, mesmo após sequências negativas e mesmo na ausência de validação imediata. É por isso que a mentalidade vence o método no longo prazo. Não porque a técnica seja irrelevante, mas porque sem uma postura interna estável, qualquer técnica acaba sendo sabotada pelo comportamento. Quando a mente está alinhada com o processo, o método finalmente pode cumprir seu papel. A consistência deixa de ser algo buscado externamente e passa a emergir naturalmente da forma como o operador pensa, reage e executa diante da incerteza contínua do mercado. A verdadeira virada no caminho do trader consistente acontece quando a confiança deixa de ser um sentimento instável e passa a ser construída a partir do comportamento. Não é uma confiança baseada em acertos recentes, nem em semanas positivas, muito menos em validação externa. Trata-se de uma confiança silenciosa, que nasce da repetição consciente de atitudes corretas
independentemente do resultado imediato. O operador começa a confiar em si mesmo porque sabe, com clareza, como age sob pressão. Nesse estágio, vitórias e perdas já não provocam mudanças bruscas de postura. Ganhos não alimentam excessos nem criam a ilusão de invencibilidade, assim como perdas não destroem a estabilidade interna nem colocam em dúvida todo o processo. Existe autocontrole porque existe previsibilidade comportamental. O trader sabe que diante de qualquer cenário, sua resposta tende a seguir o plano estabelecido, e essa previsibilidade interna se torna uma das maiores fontes de segurança no mercado. A humildade operacional surge como uma consequência natural dessa maturidade. O operador deixa de se colocar acima do mercado e abandona a necessidade de provar inteligência ou superioridade por meio das operações. Ele reconhece que o mercado sempre será maior, mais complexo e mais imprevisível do que qualquer leitura individual. Essa humildade não enfraquece a tomada de decisão. Pelo contrário, ela reduz erros causados por excesso de confiança e preserva a clareza nos momentos mais críticos. Com o aumento da consciência, os erros passam a diminuir, não porque o mercado se torna mais fácil, mas porque o operador passa a se observar com mais precisão. Ele identifica padrões internos que antes passavam despercebidos, como pequenas quebras de disciplina, justificativas sutis ou decisões tomadas fora do estado ideal. Ao reconhecer esses sinais cedo, o trader ajusta o comportamento antes que o erro se amplifique. A consciência se transforma em uma ferramenta prática de redução de risco psicológico. Nesse ponto, o trader deixa definitivamente de se ver apenas como alguém que executa operações e passa a assumir o papel de gestor de si mesmo. Ele entende que seu principal ativo não é a estratégia nem o capital disponível, mas a capacidade de manter clareza, disciplina e estabilidade emocional ao longo do tempo. Gerenciar risco passa a incluir gerenciar energia, atenção e estado mental, porque tudo isso impacta diretamente a qualidade da execução. A identidade profissional se consolida quando o operador percebe que consistência não é um talento raro, mas o resultado direto de uma postura bem definida. Ele não espera estar confiante para agir corretamente, nem se permite agir incorretamente por não se sentir confiante. A confiança vem depois da ação alinhada, não antes. É assim que o trader consistente se diferencia, não por prever melhor o mercado, mas por se governar melhor dentro dele. Ao final dessa jornada, torna-se impossível sustentar a ideia de que o mercado é apenas um campo externo onde técnicas competem entre si. O que ele revela de forma constante e implacável é o estado interno de quem opera. Cada decisão tomada sob pressão expõe crenças, expectativas e limites emocionais que não aparecem em ambientes controlados. O mercado não cria essas características, ele apenas remove os filtros e obriga o operador a enxergar a si mesmo com clareza. Quando essa compreensão se aprofunda, o conceito de consistência também se transforma. Ela deixa de ser vista como um objetivo direto e passa a ser reconhecida como um subproduto do domínio mental. Um operador consistente não é aquele que evita perdas, mas aquele que mantém a mesma qualidade de execução independentemente do resultado imediato. Essa estabilidade nasce quando o foco se desloca do desejo de controle para a responsabilidade sobre o próprio comportamento, mesmo em cenários imprevisíveis. Existe uma liberdade silenciosa que surge no momento em que o controle ilusório é abandonado. O operador deixa de tentar forçar o mercado a confirmar suas expectativas e passa a atuar de acordo com o que está disponível no presente. A incerteza, que antes gerava tensão e urgência, passa a ser aceita como parte estrutural do ambiente. Essa aceitação não enfraquece a atuação. Pelo contrário, ela permite decisões mais limpas, menos contaminadas por medo, ansiedade ou necessidade de validação. É nesse estágio que a execução se torna calma, mesmo em ambientes caóticos.
O ruído externo perde influência, porque a referência principal deixa de ser o resultado e passa a ser o processo. O operador age de acordo com critérios definidos, respeita limites e aceita consequências sem dramatização. A serenidade não vem da ausência de risco, mas da clareza sobre o que pode e o que não pode ser controlado em cada operação. A vitória real no trading não está em vencer o mercado, porque o mercado não é um oponente consciente. A verdadeira conquista acontece quando o operador desenvolve autodomínio suficiente para não ser arrastado por impulsos internos diante da incerteza. Nesse ponto, o mercado deixa de ser um campo de batalha emocional e se torna um espaço de expressão da maturidade construída ao longo do tempo. O sucesso, então, deixa de ser algo que se busca fora e passa a ser algo que se manifesta naturalmente a partir de quem o operador se tornou. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.